Malta, nós bem que precisamos de um 4x4, mas estamos fodidos. Ficamos aqui num BS5, um carro para 5 malucos. Mas pronto, é o que é foda. Nós andamos aqui com as cabeças assim, o tempo todo. Bem, a primeira paragem aqui do Canyon, temos aqui esta cascata, água muito cristalina, vai para ali afora e zum. Brada, Miguel, Nossa, beleza. podes passar essa ponte só para ver se é segura? Olha, até aqui lembra Montenegro, olha o burro. Lembra-se do Muxo, que eu cuidava lá? E ali as vacas. Oh! Aquele caminho que vocês viram veio dar a este belo lago, que é o Bovilla Lake. Não, Bovilla Reservoir. O reservatório. Pessoal, para vocês verem aqui tem várias opções. Aliás, tem várias opções de estacionamento. Nós deixamos o carro ali, podem deixar mais abaixo, podem deixar mais acima, tipo ali. Mas pronto, depende de vocês, da vossa destreza a conduzir, porque é complicado. E depois do quanto querem caminhar, porque isto... Já estamos aqui a subir para aí há 10 minutos e ainda não chegamos lá em cima. E agora vamos para estas escadinhas, muito engraçadas, coladas aqui ao penhasco. Foda-se, digo já. Preciso ter gêmeo. Caralho. Bem, chegamos aqui a este topozinho, tem ali aquela plataforma, a mulherzinha a acenar. Pronto. Pá, isto é incrível, isto nem parece real. Aqui esta parte então, não sei, está incrível, esta junção de lago, montanha, pedras, está incrível. E nós agora queremos ir ali. Como é que vamos, não sei, mas queremos ir ali. Bem pessoal, decidimos não ir ali porque está cheio de turista, ok? Está cheio de gente, mas viemos aqui um bocadinho mais alto e está muito bonito também. Esta pedra até fica bonita em fotos, então nem precisamos ir ali. Como posso comprovar, está aqui o fotógrafo, muito bonito, pá! Pronto, é isto, malta. Oh, badalhoco! Isso é uma democracia, hein? Cá, puta de confusão, Por que é que os números não aparecem vermelho? para o quê? Para eles há, para nós não. Anda! Malta, quando vocês pensam em Grécia, Croácia, Montenegro, Albânia, provavelmente não é este tipo de casas que vocês idealizam, ok? Porque as cidades que vocês mais veem desses países são as cidades costeiras, são as cidades instagramáveis, as cidades de férias, digamos assim. Que são as ilhas gregas, Saranda, Vlorë, Budva, Dubrovnik, Zadar, Split. Mas se vocês forem para o interior destes países, nomeadamente as capitais, elas são assim, têm este tipo de casas mais antigas, mais rústicas, um bocadinho mais degradadas e é uma realidade completamente diferente. Quem diz casas também diz as ruas e estradas, porque como vocês podem ver, isto é uma rua residencial em Tirana e está toda esburacada, toda degradada. Bem, maltinha, temos aqui 5 Gonzos e 5 Michaels. Ei, então está-se bem, Gonzo, está aí contigo também, tudo bem, jovem? E hoje o que é que se passou? Não se passou nada, ui! Bem, viemos aqui a este bunker, um bunker real, já agora, com algumas partes adicionadas. Foi, pronto, como é que se diz? Requalificado para servir tipo de museu. Em memória do tempo do regime comunista da Albânia, que foi desde 1911, 12 até 1991. Por aí. Só que vocês não quanto de 0 a 10? Imagina, eu, pela minha experiência ou pelo museu em si? Pela minha experiência ou pelo museu em si? Pela minha experiência, eu dou tipo um 5, porque eu andei só a ver imagens. Não li um caralho quase. Pelo museu em si? Pelo museu em si dou para aí um 9. 8, 9, Yeah, 8, 9. Imagina, foi interessante estarmos dentro de um bunker. A cena é que é, fosse que eu tivesse mais Sim, mais tempo.
Bem, malta, aconselho a virem aqui com tempo e se gostarem mesmo de história, porque senão não vos vai compensar. Eu acho que se fizerem uma visita normal, a ler tudinho, a quererem aprender, deve durar para aí uma horita. E custa quase 10 euros, não tenho erro. Portanto, Bunkard 2, original, mas nós não tivemos muito tempo e também não sou muito de visitar museus em viagem, então a minha experiência pessoal, pai um 5, mas o museu em si, como ouviram, 8, 9. Original, um autocarrozinho com souvenirs lá dentro. Por alguma razão tem imensas bandeiras dos Estados Unidos aqui. Também já encontramos muitos americanos, não sei se há alguma parceria que está a decorrer neste momento, mas tem imensas. Bem, acabámos por descobrir que não tem nenhum tipo de ligação, porque na semana anterior tinha bandeiras do Reino Unido. A minha teoria é que esta malta está a tentar atrair pessoal de países mais ricos. É sim, esta foi a nossa última noite na Albânia, estivemos em Tirana, não tínhamos nada planeado, então só andámos pela cidade, andámos a conhecer, então não fizemos assim nada de especial. Bem, estamos aqui no topo de uma pirâmide que por alguma razão é redonda e não bicuda, né? Porque é um conjunto de triângulos. Está aqui, olha. A cabecinha à ponta da pirâmide. É a cabeça da minha. Bem, após subir para aí 200 graus, chegamos aqui em cima, temos uma vista de 360 sobre a cidade. Engraçadita, diga-se passagem, não é nada demais e não sei se compensa todo o esforço que eu tive para vir cá em cima, mas vocês é que sabem. Ok, eu sou quem? Publicidade à parte, mas este é o jogo aqui das férias, chama-se Código Secreto. Eles... não vi. Eles vão dizer uma palavra, uma pista, e nós temos que adivinhar que palavras é que estão relacionadas com essa pista. Ai, não consigo ver bem. Olha lá um exemplo. Vamos lá. Estamos prontos? Centro de Saúde 2. Ele disse Centro de Saúde 2. Então, deixa eu ver aqui bem. Então vai ser ambulância, na minha opinião. Pega, é nosso. E... raio, porque vais para o raio que está parta. Conta? Não sei se conta é. Resfriado? Resfriado também? Tem um resfriado, fiquei com um grito. É o centro de saúde é um local, portanto. Local? Ou é isso, ou é conta, ou resfriado, não estou a ver mais nada. Placa, tem placas. Miguel, confundiste-nos aqui um bocadinho. Já sabes fazer? Era local. Local. Depois de jogar este jogo, fomos jantar com um amigo nosso que é albanês e depois fomos para casa dormir, porque no dia seguinte tínhamos que acordar cedo para voar de volta para o Reino Unido. Carro a ser lavadinho, deixa-me vir para aqui. E pronto, este é o nosso último dia, já vamos voar de volta para a Inglaterra. E relativamente ao carro, foi bastante barato, nós alugámos o Fiat Tipo e ficou 146 euros por 5 dias, já com condutor secundário e com seguro contra todos os riscos, portanto acho que foi bem barato, o carro de 5 lugares, uma bagageira gigante, portanto acho que compensou bastante. O que é engraçado aqui é que quase todos os carros alugados são Fiat Tipo, vimos para aí, sem exagero, uns 30, 40 Fiat Tipos. Pá, dicas para quem for conduzir aqui, muito cuidadinho, porque piscas não existem, se virem um pisca provavelmente é um turista. Estão sempre a apitar, aqui apitam para ultrapassar, mas não é com malícia, é só mesmo, olha, estou-te a avisar que vou atravessar, vou-te ultrapassar neste caso. São muito impacientes, estão sempre a querer dar gás e ultrapassar e paciência mesmo. Cuidado com o Google Maps vai mandar para muitas ruas, ou que não existem, ou que são de sentido proibido, ou que não avisa, mas é uma rotunda. E as rotundas aqui também não respeitam, tipo, quem está dentro é que tem que dar prioridade a quem quer entrar, tipo, que estupidez. Além disso, muito cuidadinho com o carro que vão escolher, dependendo do sítio onde querem visitar. Por exemplo, aquele lá que nós visitamos, viram aquela rua toda fodida. Acho que os tamanhos do carro começaram a ficar piores aí. E neste momento nem sei se vamos ter que... Quer dizer, não sei que vai ganhar nada, temos seguro contra todos os riscos, mas pronto. Tenham em conta o carro que vão comprar ou metam seguro contra todos os riscos, porque se decidirem ir para esses sítios vai ser um bocado complicado. Saranda, Samil, Vlora, nós que conduzimos bem, sem problemas. Vlora já aumentou ali um bocado de dificuldade, porque tem ali uma zona mais, turística, mas aqui em Tirana que é realmente complicado, porque o pessoal não quer saber, não há piscas, não há assistências de passagem, o pessoal mete-se, muito trânsito mesmo, e depois lá está, tem muitas ruas que são um desastre a nível de qualidade. Mas pronto, foi uma aventura boa. E se um gajo que conduz aqui, conduz em qualquer lado. Também já conduzi na Madeira e perdi os travões, portanto, conduzir aqui foi peanuts. Bem, mal, estamos aqui no lounge do aeroporto de Tirana. Foi só 30 paus. Se tiverem certos descontos fica 20. E olha, compensa, tipo rodízio, comem que vos apetece, podem estar aqui a chilar, sentadinhos, com a internet super rápida, não é verdade, amigos? Não é? Isto é o gajo que tinha o desconto. Obrigado, não. Depois está aqui este gajo,
num lounge super chique, com a malta a trabalhar ao lado, e eu aqui com folhas de marijuana no pescoço, aqui, e outra folha aqui. Está-se bem, o que importa é pagar e entrar, não é? Bem, malta, foi esta aventura na Albânia e eu amei, como também já tinha amado Montenegro, achei os dois países muito parecidos e acho que toda a gente devia visitar porque é tipo um mini paraíso na Europa, eu acho. Também digam vocês o que é que gostaram mais, Samil, Saranda, Vlora, Tirana, o que é que acharam no fundo da Albânia, impressionou-vos, vocês já tinham mais ou menos uma ideia, tipo, a mim, eu já tinha mais ou menos uma ideia porque lá está, é parecido aos outros países balcãs, mas mesmo assim adorei e fiquei impressionado sobretudo com aquela praia privada que nós estávamos sozinhos e aquele reservatório gigante, tipo, esses foram os meus 2 sítios favoritos. Muito obrigado por terem visto os vídeos, por terem apoiado, comentado, deixado o vosso gosto. Obrigado também aos meus amigos que fazem sempre parte destas viagens e tornam os vlogs muito mais divertidos. E esta também foi a primeira viagem e isto é um ritual que eu tenciono fazer em todas as viagens. Em Cozinga Sénior veio comigo e deixei-o lá, deixei um bocadinho dele lá na Albânia e pretendo fazer isto em todos os destinos que eu viajo, porque é como se fosse uma homenagem, já que o canal tem o nome dele, acho que isto também é uma pequena homenagem ao legado dele. Portanto, malta, beijos no próximo vídeo. Fiquem bem. Ah!